Detona a bênção, pastor. A paz, irmãos, bom dia. Quem sabia que meu nome aqui inicial começa com Antônio? Tem alguém que sabe, não? Tem. Teve um diácono nosso, só por motivo mesmo de descontração, teve um diácono nosso da igreja, que ele estava conversando com um amigo, aí o amigo falou assim, poxa, eu tenho um amigo nosso em comum, né? Eu tenho um amigo meu que é pastor lá na Nova Vida. Aí um diácono nosso foi e falou assim, qual o nome dele? Antônio. Aí o nosso diácono falou assim, não, mas lá não tem Antônio. Lá tem o pastor Jorge, o pastor Edenilson, o pastor Renê e o pastor Marvel. Pô. Aí ele, não, Antônio é pastor lá, pô, já vi lá e vi com ele, já fui no culto lá. Não, não é. Aí ele é assim. Aí o diácono falou assim, calma aí. Vou abrir a foto, assim me mostra. Vê se é esse aqui. É ele, pô. Não, isso é Edenilson, não, é Antônio. Aí depois eles concluíram que era Antônio Edenilson. Amém? Porque na faculdade, geralmente os professores chamam o primeiro nome do diário, né? E você acaba sendo conhecido dessa forma. Então você já sabe, se encontrar alguém aí falando que tem um Antônio aqui na igreja, já sabe que possivelmente ou é eu ou o obreiro Tunim, que é Antônio também. Vamos orar, povo de Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor ele esteja falando aos nossos corações nessa manhã, direcionando a nossa vida, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor, que tem nos alcançado. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar na tua casa, pela liberdade que temos de entrar diante da sua presença com os nossos louvores, com as nossas orações e com a nossa adoração. Manifesta, Senhor, o teu amor entre nós, fala aos nossos corações, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor deseja nos direcionar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante esse mês de novembro, na escala de pregações que nós temos aqui na igreja, eu fiquei escalado para pregar as manhãs de domingo. E orando a Deus, né? Deus colocou um tema, uma série de mensagens que a gente vai abordar aos domingos pela parte da manhã, que fala sobre restaurando o altar. Restaurando o altar. E hoje, o primeiro domingo, a gente vai falar sobre reconstruindo o lugar de encontro com Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Domingo que vem nós vamos falar sobre a oferta que é depositada no altar. Depois nós vamos falar quando o fogo visita o altar. E na última semana a gente vai falar sobre a conexão do altar com o céu. Tá bom? E as consequências disso na nossa vida. No primeiro momento eu quero explicar para você que diversos personagens bíblicos, da Bíblia, da Palavra de Deus, eles tinham um modo de se conectar com Deus, principalmente no Antigo Testamento. E esse modo era através de um altar de adoração. Se a gente for ler lá na história do dilúvio, Noé, quando ele sai da arca, junto com a sua família, a primeira coisa que ele faz é um ponto de conexão com Deus. Ele faz o quê? Um altar. Um altar de adoração, aonde ali era oferecido sacrifícios a Deus. Então, Noé, ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um altar. O nosso patriarca da fé, o nosso pai na fé, Abraão, por diversos momentos você vai ver Abraão criando um altar. Então era erguido um altar físico, algo físico, de pedra, de barro, e ali era uma conexão da terra com o céu. Abraão fez isso diversas vezes. Nós também vemos Jacó fazendo um altar
nós vemos Isaac fazendo um altar, nós vemos Davi construindo um altar. Só que o altar que a Bíblia fala no Antigo Testamento era um altar físico. Era algo físico que era levantado e ali então criava-se ali um ponto de conexão entre a terra e Deus. Sendo que hoje, o altar que nós falamos já não é mais um altar físico, já não é mais algo que a gente possa fazer com as mãos. Esse altar hoje é de carne. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Existe, então, a necessidade da gente entender isso, que nós somos o ponto de ligação da terra com o céu. Olha o que diz um texto bíblico aqui, que eu só vou ler, não precisa abrir, porque esse texto é só para você entender um pouco melhor do que eu estou falando. Em 1 Pedro 2,5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Como casa espiritual. Então, quando eu falo de altar, estabelecer um altar, eu falo de estabelecer uma conexão da terra com o céu. Entenda dessa forma. Por exemplo, a igreja, esse ambiente que nós estamos, é um ponto de conexão coletivo da terra com o céu. Nós estamos no altar, na casa do Senhor. A sua casa, a sua residência, a sua família, ali naquele local é um altar. Quando você entende isso e conduz a sua família dessa forma, sabendo que ali é um local de conexão, de habitação do Deus vivo. E ali você faz da sua casa um ambiente de adoração para a honra e glória do nosso Deus. Então, no primeiro momento, eu quero que você entenda isso, que no Antigo Testamento nós encontramos personagens, homens de fé, criando um altar físico para adorar a Deus, para se ligar com os céus. Hoje, esse altar já não é algo mais físico, mas algo de carne, é algo que está dentro de nós. Então, esse altar que está dentro de nós, diz a palavra de Deus em Levítico, que esse fogo, o fogo do Senhor, ele deveria arder continuamente no altar. Ou seja, esse fogo do Espírito, ele deseja e ele precisa arder no nosso coração continuamente. Então, para a gente entender, o altar sempre foi um símbolo de encontro entre Deus e o homem. Era um lugar onde o povo oferecia sacrifícios, orações e adoração. O ponto de contato entre o céu e a terra. Mas o altar não era apenas feito de pedra. Ele também representa algo muito mais profundo. Ele representa a entrega, uma aliança com Deus. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que vocês são templos de Deus e que o Espírito Santo habita em você. Então o altar hoje pode ser o quê? A nossa vida. Lá em Provérbios fala assim: filho meu, dai-me o teu coração. Então o altar hoje é a nossa vida, a nossa família, nós devemos ter um altar doméstico dentro da nossa família, dentro da nossa casa. A igreja é um altar coletivo, aonde nós adoramos o Senhor juntos. Então, quando eu digo que nós somos um altar, eu falo de uma vida consagrada a Deus. É um altar diário, onde cada atitude é uma oferta ao nosso Deus. Lá em Romanos 12:1 diz assim: apresente-se os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Amém, gente? Então, para a gente entender melhor sobre isso. Então, se nós somos um altar de Deus, e se existe uma sequência lógica que agrada ao Senhor, porque era feito o altar, era entregue uma oferta, o fogo dos céus descia e ali tinha uma conexão do homem e Deus.
Se nós somos esse altar hoje, né, nós temos que entender que o fogo só desce quando o altar está preparado. O fogo, a presença de Deus só desce quando o altar está edificado. Se o altar, você, se nós não estivermos com o nosso coração preparado, se nós não conduzirmos uma vida santa, se nós não tivermos comunhão com Deus, o fogo jamais descerá dos céus sobre o altar. Se você não tiver com o altar edificado, a oferta não será aceita. Não será aceita. Então, eu preciso reconstruir esse altar. Eu preciso reconstruir esse altar. Eu preciso fazer uma avaliação pessoal de como está a minha vida. Se hoje existe a possibilidade de verdadeiramente eu ser a habitação do Espírito Santo de Deus, sabendo que Deus é santo e habita apenas em um homem e uma mulher que sejam santos. Pare e pense comigo. Será que hoje a sua vida representa um altar de santidade? Ou se tem alguma área da sua vida que precisa ser trabalhada, que precisa ser reconstruída? Então, se você, através dessa pergunta, você consegue entender que a nossa vida precisa ser ministrada pelo Senhor e que nós precisamos passar por esse conserto diariamente, você vai entender que nós somos um altar em processo de construção. Nós somos um altar que busca a perfeição. Mas essa perfeição jamais aconteceria pela sua própria força. Essa perfeição jamais aconteceria por você. Hoje nós somos um altar de Deus, remidos porque o céu abriu e Cristo veio habitar entre nós, morreu na cruz e nos purificou. Então hoje nós podemos dizer que somos um altar de santidade pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Logo, eu posso então receber o fogo de Deus sobre a minha vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Mas esse altar, ele precisa continuar sendo um altar de edificação. Um altar que alegra, que glorifica, que exalta o nome do nosso Deus. Então precisamos reconstruir esse altar dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, na nossa vida diária, na nossa rotina diária, para que então o fogo dos céus nos visite, receba a nossa oferta, receba a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável aos olhos do nosso Deus. Então, antes do milagre da chuva, falando um pouco sobre o profeta Elias, que a gente vai falar dele, antes do milagre da chuva, antes do fogo, Elias teve que restaurar o altar. Porque Deus não acende fogo sobre ruínas. Presta atenção. Deus não acende fogo sobre ruínas. Ele reacende fogo sobre um altar restaurado. E qual é o convite? O Espírito Santo nos chama para esse propósito. Restaurar o altar, o lugar de comunhão, adoração, aliança e intimidade com Deus. Você está disposto a isso? Amém? Agora, quando digo que nós precisamos restaurar um altar, tem algumas observações que a gente precisa viver. Primeiro, tem que ser um desejo seu. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem que ser um desejo seu. Segundo, tem que ter uma atitude ativa sua. Terceiro, tem que ter uma oferta de sacrifício seu. É 3 atitudes sua e uma da parte de Deus. Ele fica responsável por mandar fogo sobre o altar, por visitar, o altar e encher o altar com a sua glória. Mas a maior responsabilidade é sua, porque você, irmãos,
é o sacerdote da tua casa. Você é a sacerdotisa da sua casa, do seu lar. No Antigo Testamento nós tínhamos o sacerdote, o sumo sacerdote. Hoje essa responsabilidade está individualmente sobre a nossa vida. Então cabe a nós restaurarmos esse altar em nome de Jesus. E para a gente trabalhar em cima dessa temática, nós vamos ler essa passagem de 1 Reis 18, do 30 ao 39. Abra sua Bíblia aí para mim, fazendo um favor. Primeira Reis 18, do 30 ao 39. Essa passagem é uma passagem linda, aonde o profeta Elias ali, ele vence, aquela disputa contra os profetas de Baal e mata os profetas de Baal. Mas nós não vamos ler todo esse contexto. Vamos apenas focar em parte dele, que fala sobre a restauração do altar. E durante esses 4 domingos, esse será o texto que nós estaremos lendo, em nome de Jesus. Então diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a que tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele, fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E entrou ainda com lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. E disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a valeta que estava aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então naquele momento caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Essa passagem, irmãos, é uma passagem linda, aonde o sobrenatural, a manifestação de Deus, aparece de uma forma visível no meio do povo do Senhor. E nessa passagem nós aprendemos sobre o processo de restauração que culminou na morte dos profetas de Baal. Diz assim no 30: então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias então restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Como anda a sua vida espiritual? A sua vida emocional? Será que você encontra-se em ruínas? Ruínas
emocionais, ruínas espirituais. Será que hoje você não desfruta mais da visitação do poder de Deus? E a gente, através dessa passagem, vai trazer essa reflexão sobre como é importante você restaurar o altar na sua casa, na sua vida. Primeiro tópico, o altar é um lugar de comunhão. O altar é um local de comunhão. Então, quando eu, como um altar santo, um altar de santidade, me ligo aos céus, eu crio um ponto de ligação com os céus, acontece o quê? Uma comunhão. Uma comunhão. É algo muito interessante porque a palavra de Deus, ela apresenta Jesus como um Deus que deseja andar ao nosso lado. Emanuel, o Deus conosco, o Deus que faz parte da nossa rotina, o Deus que faz parte do nosso dia a dia, o Deus que se alegra a estar junto conosco. Então, o altar é um local de comunhão entre o homem e os céus. É um local de conexão. Você vai ver que o profeta, sendo ele representante de Deus, ele chama o povo: aproxime-se de mim e vamos restaurar o altar. Ali existia uma comunhão do profeta, que era o mensageiro de Deus, porque naquela época ainda era assim, e do povo. Então, irmãos, a gente tem que entender que como altar santo, como templo do Espírito Santo, nós precisamos restaurar esse altar em comunhão com Deus. Elias chama o povo para perto. O altar é o ponto de encontro entre o homem e o Deus. Não é apenas um espaço físico, um ambiente, mas é algo espiritual que toca o céu. Que toca o céu. Então, nós precisamos entender, irmãos, que essa atitude de restaurar o altar é você e Deus. É você e Deus, entendendo que você tem, irmãos, essa responsabilidade. Entendendo que a vida espiritual, cada um dará conta da sua própria vida. Deus, então, irmãos, está nos chamando de volta. Volta a uma vida de oração. Volta a uma vida de busca. Voltar ao secreto com Deus. E esse é o primeiro passo: restaurar o altar de adoração. É a sua intimidade com Deus. É o seu momento com Deus. Quem não tem, irmãos, um altar, quem a sua vida não é um altar, nunca terá um encontro com Deus verdadeiro. Precisamos então reconstruir esse altar. E o que é esse processo de reconstrução? A gente falou no primeiro tópico que é um momento de comunhão. Elias falou: vem a mim e vamos reconstruir. No segundo tópico a gente fala que esse altar é um local de aliança. O que o profeta fez? Ele pegou 12 pedras. Lembram, amém? Vocês lembram, amém? 12 pedras, simbolizando as 12 tribos. Então ali, ele mostra para o povo uma aliança que existia entre o povo de Israel e Deus. Diz lá no 31, tomou 12 pedras, conforme o número de tribos dos filhos de Jacó. Cada pedra representava uma tribo, uma aliança. O altar reconstruído por Elias era um memorial da aliança de Deus e o seu povo. Só que, quando você vai construir um altar, naquela situação, o altar não poderia ser construído com pedras quebradas. A pedra precisava ser inteira, né? Então, às vezes, Deus precisa restaurar a aliança dentro de uma família, na igreja, entre os irmãos, e principalmente uma aliança com o nosso
coração. Então, antes que o fogo venha, Deus restaura relacionamentos, cura feridas e renova compromissos. O altar é o lugar onde alianças são reatadas e o perdão flui. Então, Deus não acende o fogo onde há divisão, Ele acende aonde há aliança. Então, no primeiro tópico a gente fala que o altar é um local de comunhão, e no segundo tópico a gente fala que o altar é um local de aliança. Qual a aliança que nós temos com Deus? O cálice da nova aliança no meu sangue. Nós temos uma aliança com o nosso Deus. Uma aliança feita na cruz do Calvário, aonde nós fomos visitados, pecados perdoados, e o Senhor manifestou a sua glória sobre nós. Então precisamos restaurar a nossa vida espiritual, o nosso altar. Quem aqui acha que você precisa passar por esse processo? Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. A nossa mente, irmãos, o nosso coração é enganoso, terrivelmente corrupto. Os nossos olhos, eles nos conduzem à tentação. O nosso falar, muitas das vezes, leva com que outras pessoas possam ser feridas, magoadas. Então, diante disso, a gente vê que nós precisamos diariamente dessa restauração. Restaurar a nossa vida como altar de santidade a Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos convida a ter comunhão com Ele. Ele não rejeita o pecador. Ele rejeita o pecado. Mas todo pecador que chegou diante de Deus, diante de Jesus, foi aceito, foi acolhido, recebeu uma palavra de salvação, mas também uma palavra de mudança. Não faça mais. Eu me lembro daquela passagem da mulher adúltera, quando Jesus diz para ela: aonde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno, vá em paz, mas não faça mais. Deus, Ele acolhe o pecador, Ele não acolhe o pecado que nós cometemos. Então isso mostra uma comunhão que Ele deseja ter conosco. Isso nos leva a uma reflexão, irmãos. Como tem sido a nossa comunhão com Deus? Superficial? Uma comunhão profunda, íntima? Ou simplesmente não temos? Ela não existe. E aí é algo que você tem que fazer essa leitura. É você que tem que fazer essa avaliação e ver como anda o seu relacionamento com Deus. Será que o seu relacionamento com Deus é apenas um relacionamento domingueiro? Domingo de manhã, domingo à noite, ou quarta-feira? O que é o seu relacionamento com Deus? Ou é algo contínuo? É um fogo que não se apaga? É um relacionamento verdadeiro, íntegro? É algo que a gente tem que pensar. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre essa aliança que nos proporciona, irmãos, ter essa relação com Deus. O véu foi rasgado, a porta dos céus foi aberta. Olha que coisa poderosa que isso significa, igreja. Se hoje você quiser falar com o governador do estado, as portas estarão fechadas para você. Se você quiser hoje falar com a autoridade política, essas portas estarão fechadas para você.
Se você quiser hoje falar com autoridade que exerce um cargo público, um juiz, um desembargador, essas portas estarão fechadas para você. Mas se você quiser falar com Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que sustenta o universo com a sua destra poderosa, as portas estarão abertas para você. Gente, que coisa maravilhosa! Porque existe uma aliança que foi feita. Agora, como nós temos buscado essa comunhão? Qual a intensidade dessa busca? Como anda o nosso coração? Frio, morno. Para restaurar o altar, irmãos, eu preciso negar o pecado. Eu preciso negar a minha velha natureza. Eu sou o novo homem. Eu sou uma nova criatura. Eu sou o novo ser. Para restaurar o altar, eu preciso negligenciar os desejos da carne. No tópico 3 eu digo que o altar é um lugar para a preparação do fogo. Quando você entende isso, você precisa ser renovado. Você precisa ter comunhão com Deus. Que você entende que existe uma aliança que foi feita nos céus. E você tem acesso ao trono sagrado de Deus. Quando você entende isso, e você prepara o seu coração, e você se prepara para estar na casa de Deus, e você vive uma vida santa, esse altar será visitado pelo fogo dos céus. O altar de Elias foi erguido em nome do Senhor, não por vaidade, mas por propósito. Elias sabia que o fogo só desceria quando o altar estivesse preparado. Preparado. Nós queremos o fogo. Quem não quer? Quem não quer ser um Elias nessa geração? Quem não quer ser Paulo nessa geração? Quem não quer ser um agir de Deus, uma mão de Deus, irmãos, nessa sociedade? Todos nós queremos. Mas as distrações, o pecado, estão consumindo a nossa vida. E Deus, irmãos, Ele rejeita tudo isso. Ele quer um processo de reconstrução. Sabe qual é o nosso desafio hoje? Organizar o altar da nossa vida. Organizar o altar da nossa vida. Tire o que está fora do lugar. Coloque Cristo no centro novamente e o fogo virá. E o que é o fogo? Aqui, no contexto dessa passagem, foi realmente um fogo físico que veio e consumiu. Mas quando eu digo que o altar restaurado recebe o fogo dos céus, recebe a presença do Espírito Santo de Deus. O fogo de Deus não cai mais sobre algo físico, hoje é a carne. Vós sois a habitação do Espírito Santo de Deus, diz a palavra do Senhor. O fogo de Deus não cai sobre vaidade, mas sobre obediência. O fogo de Deus, irmãos, não olha para altares bonitos, mas altares que estão prontos. Não é aparência. Estava conversando com o pastor Jorge, eu gosto de conversar com ele, que sempre aprendo alguma coisa. E estava falando sobre a mensagem, ele falou: Denilson, você sabia que Elias não era ninguém? A cidade da onde Elias nasceu, os pais de Elias, Elias não era ninguém dentro da sociedade que ele vivia. Nem o nome da sua cidade você consegue achar no mapa. Mas olha que coisa linda, irmãos. Deus usa os humildes.
Deus usa pessoas simples. Deus usa pessoas com o coração quebrantado. Mas o altar tem que estar restaurado. Mas esse altar não precisa só estar restaurado. Ele precisa permanecer restaurado. Ele precisa permanecer restaurado. Quer dizer que é um processo contínuo. Não é hoje, domingo de manhã. Não é a vigília que a gente participou. Não é a semana que vem o propósito das causas impossíveis. É para toda a vida. É para todos os dias que nós vamos caminhar aqui na terra. É para toda a nossa rotina diária. E esse é o grande desafio. A conclusão dessa mensagem, irmãos. Antes que Deus manifeste o seu poder, Ele nos chama para restaurar o lugar. Restaurar a nossa vida. Elias não começou orando pelo fogo. Ele começou arrumando o altar. Assim também é conosco. Deus quer reacender o fogo em nossos corações. Mas Ele primeiro precisa de um altar restaurado. Um altar restaurado. Então, qual é o nosso convite especial? Hoje é tempo de voltar. Voltar a ter comunhão, aliança e preparação para a presença de Deus. O altar pode ter sido esquecido, mas Deus continua esperando você lá. Um ponto de restauração. E quando o altar é restaurado, o fogo volta a queimar. Quando o altar é restaurado, a presença volta a se manifestar. Quando o altar é restaurado, o adorador volta a viver. Você está disposto, irmãos, a buscar essa restauração? Então, para a gente encerrar aqui essa reflexão, até porque são 4 abordagens que a gente vai fazer desse texto. Então a gente precisa entender que eu sou um altar de Deus nessa sociedade. Eu preciso ter uma vida santa. Eu preciso ter comunhão. Eu preciso desfrutar da nova aliança. Para que então eu possa ser visitado por Deus. Pare comigo e pense, como está o seu coração hoje? Como está a sua família hoje? Como está o seu casamento? É necessário uma restauração nos nossos lares. É necessário uma restauração da nossa relação com Deus. É necessário a gente restaurar o altar do Senhor na nossa casa. Cultos domésticos, oração ao lado dos nossos filhos, compartilhando temor e tremor ao nosso Deus, compartilhando princípios dentro da nossa casa. Mas, ao término desse culto, eu creio que você vai sair daqui com esse entendimento, com a sua vida restaurada, com a sua vida renovada, um altar pronto para receber o fogo dos céus. Porém, é um altar que precisa ter continuidade. Ele precisa estar pronto a todo momento. Ele precisa estar preparado a todo tempo para ser visitação do Espírito Santo. Não dá, irmãos, para vestir 2 capas. Não dá para ser um homem promíscuo na rua e um santo dentro da igreja. Não dá para ser um homem dentro de casa e outro dentro da igreja. Não dá para viver nessa dualidade de vida. A gente precisa mudar. Mudar aos pés do Salvador. Mudar aos pés de Cristo.
E isso, irmão, só quem pode fazer é quem deseja restaurar o altar através da nova aliança em Cristo Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos. Em nome de Jesus, nós estaremos aqui ministrando o louvor e logo depois estaremos orando pela sua vida. Em nome de Jesus.